Na aula passada, nós começamos a ver métodos. Enquanto eu fiz introdução, ao mesmo tempo eu introduzi métodos. E o primeiro método que eu introduzi era o método de variáveis separadas. Então, a equação diferencial de ordem 1 chama-se de variáveis separadas se pode ser escrita na seguinte forma: P dx vezes dx mais Q dy dy igual a zero. Lembrando que o que eu fiz na aula passada também foi motivar por que eu posso escrever aquele y' como dy dx, tratar o problema como se eu estivesse multiplicando pelo dx, e que na verdade tem um problema paralelo geométrico, que é o problema de achar curvas integrais de campos de vetores, que é um problema associado a esse, e eu faço isso e eu manipulo este problema. A equação chama-se de variáveis separadas se a gente consegue separar de um lado tudo que é x, do outro lado tudo que é y. Quando isso pode ser feito, a solução geral da equação é dada por: eu integro o pedaço em y, integro o pedaço em x, somo e igualo a constante, que é o correspondente à integral zero. Isso é a solução geral da equação. Vou fazer mais um exemplo para ilustrar isso. Bom, eu escrevo dy dx igual a y2, faço uma série de operações algébricas e eu consigo escrever que isso é dy sobre y2 menos 1dx igual a zero. Passei o y2 dividindo, passei o dx multiplicando e depois passei o dx subtraindo. Se alguém preferir, ao invés de escrever menos dx igual a zero, escrever igual dx, também pode, integra dos dois lados que vai ter a solução. É claro, isso não muda nada. Agora, a solução geral vai ser integral de dy y2 menos integral de 1dx igual a constante. Essa é a família de todas as soluções. Primitiva de 1 sobre y2 menos 1 sobre y. Menos y elevado a menos 1. Quando você deriva y elevado a menos 1, abaixa o expoente menos 1, com aquele menos fica mais, e o y fica elevado a menos 2, 1 sobre y2. Primitiva de 1 dx menos x a constante. Então, a solução geral, a família de soluções daquela equação diferencial, a solução geral é 1 sobre y igual a x mais c, ou seja, y de x igual 1 sobre x mais c. Falta, porque aqui é menos 1 sobre y. Menos 1 sobre y é x mais c, então y é menos 1 sobre x mais c. Essa é a função que, se você derivar qualquer função dessa família, se você derivar, a derivada dá igual ao quadrado da função. Todo mundo enxerga isso? O que dá a derivada dessa função? Regra da derivação do quociente. Derivada do de cima vezes o de baixo. Derivada de cima é zero, vezes o de baixo dá zero. Menos, por causa da regra da derivada do quociente, a função de cima.
que é menos 1. Então fica mais 1, vezes a função de baixo, vezes a derivada da função de baixo, que é 1. Então em cima fica apenas 1, sobre o quadrado da de baixo. Então a derivada é 1 sobre x mais c ao quadrado, que é igual a y ao quadrado. É o quadrado da própria função. Mas isso eu não preciso ficar testando. Cada vez que eu resolvo uma equação diferencial, eu não preciso ficar testando. Embora não tenha nada de errado em testar. Mas eu não preciso testar. Se eu sei que eu resolvi corretamente, ela é uma resposta. E agora eu queria a solução que satisfaz a condição y de 0 igual a 3. Dada a família da solução geral, tem uma e só uma que satisfaz a condição inicial. É o que eu falei agora de pouco. A condição inicial me permite individualizar o C e dizer quem é a solução inicial correta. Quando y de 0 igual a 3, eu tenho que 3 é igual a menos 1 sobre x mais c. 0 mais c, desculpe. Eu fiz x igual a 0 e y igual a 3. 3 igual a menos 1, 0 mais c. De onde sai que c passa multiplicando, 3 passa dividindo, c igual a menos 1/3. Então a solução que eu procurava é y de x igual menos 1 sobre x menos 1/3, menos 1 sobre 3x menos 1 sobre 3, ou y de x igual 3 sobre 1 menos 3x. Simplesmente joguei o 3 para cima e troquei o sinal em cima e embaixo. Quando x é 0, y é 3, e isso satisfaz aquela equação. Turma, lembro que esse tipo de separar variáveis a gente discutiu na aula passada, que era possível ser feito? Isso é só uma revisão? Teve outra coisa que eu fiz na aula passada, as exatas. Vamos recordar o que quer dizer uma equação exata. A equação de primeira ordem chama-se exata se puder ser escrita na forma P de xy dx mais Q de xy dy. Não consegui separar as variáveis. O x e o y estavam super intrincados entre si, de modo que eu não consigo separar. Mas eu consegui escrever isso valendo a seguinte condição. A derivada parcial da função p em relação a y é igual à derivada parcial da função q em relação a x. Esta condição tem a ver com teoria de campos. Ela é uma condição necessária para o campo ser conservativo. O campo vetorial PQ. Ele será conservativo se isso acontecer e se o domínio for simplesmente conexo. Não vou colocar muito holofote nessa parte do domínio simplesmente conexo. Não vou fazer cálculo integral de linha, não vou fazer teoria de trabalhos, cálculo de trabalho realizado sobre curva fechada, nós não vamos entrar nesse domínio. Tem essa condição no domínio onde vale.
Nos pedaços do domínio, que sejam simplesmente conexos, em pedaços desse domínio, que são regiões sem buracos do plano, o campo será conservativo. Em pedaços do domínio será. Em cada pedaço em que ele for conservativo, vai existir uma função potencial. Então, satisfeito isso, nós procuramos uma função potencial. Uma função de duas variáveis com derivada parcial da f em relação a x igual ao p e derivada parcial da f em relação a y igual ao q. Essa f é potencial. Como tem a condição del P, del Y igual a del Q, del X, essa condição garante que o rotacional é nulo, garante que em regiões boas do domínio eu vou conseguir achar potencial, pelo menos em pedaços do domínio. Achada a função potencial, esta F, a solução geral da equação é dada por função potencial igualada a constante. Então, veja se vocês entenderam qual é a estrutura do enunciado. Um pedaço funcional, não tem x, não tem dy, não tem dx, não tem nada aqui, mais um outro pedaço vezes dy dx. Eu não comecei com a equação escrita com o y' isolado. Perceberam? O primeiro exemplo que eu não comecei com y' isolado, isso pode vir a aparecer, o enunciado pode chegar até você dessa forma. O y' não chega isolado. Se eu fosse isolar esse y', seria possível, não teria grandes problemas. Era só fazer o seguinte. O jeitão como a equação foi dada foi assim, parênteses primeiro, tem um parênteses, mais um segundo parênteses, vezes dy dx igual a zero. Foi assim que ela veio enunciado. Se eu quisesse, não tem nenhuma necessidade de fazer isso, mas se eu quisesse eu escreveria dy dx igual menos o primeiro parênteses dividido pelo segundo parênteses. Era só isolar, passa esse pro lado de cá, fica menos, passa esse dividindo. Tá claro? Alguém acha que conseguiria separar esse x e esse y, fazer um monte de operações algébricas e separar totalmente esse x e esse y, deixar todos os x de um lado, todos os y do outro? Isso significaria separação de variáveis. Alguém olhando para essa expressão se sente entusiasmado com a ideia de separar as variáveis? Não. Mas a gente está vendo uma tangente, está vendo a secante ao quadrado, que tem a ver a derivada uma da outra, 2y3 sobre x3 e 3y2 sobre x2, essas coisas lembram derivadas parciais meio relacionadas. Vou fazer uma tentativa. E isso, quando a gente vai resolver equações diferenciais, você tem uma lista de métodos. Isso não quer dizer que qualquer equação diferencial se enquadre num daqueles métodos. Mas o que nós temos é uma lista de métodos. Então você vai tentando, dos mais simples aos mais complicados. É claro que ninguém vai tentar separar as variáveis. Você está olhando e de cara você descarta separar a variável. Mas vamos tentar ver se ela é exata. Para saber se ela é exata, eu passo para a forma P vezes o dx e Q vezes o dy. São operações algébricas formais em cima dessa estrutura. Formalmente, para chegar no resultado algébrico, tudo se passa como se eu passasse um para o lado de cá, passasse o dx multiplicando, como se eu multiplicasse tudo por dx para cancelar esse dx.
levar para a forma P dx mais Q dy, eu escrevo 3x2 vezes tangente y menos 2y3 sobre x3 dx mais o outro parênteses, x3 secante ao quadrado de y mais 4y2 mais 3y2 sobre x2, tudo isso dy igualado a zero. É fundamental que vocês se sintam seguros de que vocês entenderam essa parte da minha construção, que eu peguei a equação diferencial e escrevi na forma P dx mais Q dy. E que se eu pegasse essa inicial e fizesse isso, chegaria aqui. Todo mundo está muito seguro com relação a isso? Como que eu faço essas operações algébricas? Isso feito, eu tenho um P e um Q identificados. Então, quem que é a função de duas variáveis P e quem é a função de duas variáveis Q? Essa é a função P de xy, esta é a função Q de xy. P é o que multiplica dx, Q é o que multiplica dy. Eu vou sempre usar nessa ordem. Tá? Sempre eu vou usar nessa ordem. P está com o dx, o Q está com o dy. Toda vez que eu falar P, vocês já sabem que aqui está o pedacinho que está junto com o dx. Calcula as derivadas parciais. O P, que é o que está com o dx, eu calculo derivada parcial em y. Então, del P, del y. Igual a gente faz quando vai calcular o rotacional de um campo. Del P, del y, 3x2, derivada de tangente, secante ao quadrado. Como aqui tem tangente y, eu estou derivando em y, 3x2 é constante, tangente y, a derivada é secante ao quadrado. Está conectando com o secante ao quadrado aqui do outro, né? Que legal. Derivada em y, 2y3x3. Derivo o abaixo 3, fica 6, y2 sobre x3. Então, menos 6 y2 sobre x3. Del Q, del x. Del Q, del x. É o x3 que eu vou derivar. O y agora é constante. 3x2 secante ao quadrado de y. Tem um 4y2, que é uma função só de y. Isso é muito importante. Eu vou voltar daqui a pouquinho para esse fato aqui, que tem uma função que só depende de y aqui. Que não tem a correspondente no primeiro pedaço. Normal. Isso faz parte. Essa função que só depende de y, quando eu derivo, dá zero. E o 3y2x2, tenho que derivar em x. x2 está no denominador, é x elevado a menos 2 aqui. Quando eu derivo o x elevado a menos 2, abaixo o expoente menos 2, com esse 3 dá menos 6. O y ao quadrado está agindo como constante. E o x que estava elevado a menos 2 fica elevado a menos 3. Vai para o denominador x à terceira. E as duas derivadas parciais são iguais. O domínio dessa função, será que é simplesmente conexo? Será que é um domínio que permite a gente calcular a função potencial, concluir que o campo é conservativo? Como eu disse, eu não vou entrar nessa discussão o tempo inteiro. O domínio aqui é bastante estranho. O domínio não é o plano todo. O domínio desta equação diferencial, ele tem que excluir o x igual a zero
E tem que existir tangente y. Tem que existir secante de y. Tanto a tangente quanto a secante tem um denominador que é cosseno. Então não pode ter cosseno nulo. Então, o domínio onde essa equação diferencial faz sentido é um monte de pequenas faixas, cheia de exclusões de pontos. O domínio onde essa equação diferencial faz sentido é o seguinte. Começo com o plano XY. Eu vou desenhar as retas que estão fora do domínio, onde a equação não está definida. Primeiro de tudo é x igual a zero. Porque não pode dividir por zero. Então, não está definido aqui. Além disso, não está definido em π sobre 2, no y. Y não pode ser π sobre 2 porque não tem tangente de y. Não está definido aqui. Y não pode ser 3π sobre 2. Não pode ser menos π sobre 2. Então, quais são as regiões onde essa equação diferencial faz sentido? São faixas. Isso aqui é uma região onde ela faz sentido. Isso aqui é uma outra região em que ela faz sentido. Aqui é outra. Aqui é outra. Todo mundo enxergou isso? O que me importa? Cada uma dessas faixinhas é uma região simplesmente conexa. Dentro dela tem uma função potencial. É isso que eu estou interessado. E eu vou continuar então agora achando a função potencial. Uma vez que eu constatei que a minha equação diferencial é exata, e ela é exata porque esta igualdade vale, então, a equação é exata. Eu vou agora achar a função potencial.